Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá você que está chegando para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante que é exatamente isso aqui, ó. Já falei lá no TikTok, no Instagram, no Facebook e vou falar aqui no YouTube. Você cultivar outras plantas junto com a rosa do deserto. Tá vendo que são torênias e são bonitas? Alguns chamam de amor perfeito, que não é exatamente, outros chamam de boca de leão, boca de dragão, mas esses são os nomes mesmo, é torênia. E eu tô com elas aqui nesse vaso exatamente para fazer esse vídeo, estava esperando florescer para ficar mais bonita. Mas a pergunta é, pode ou não pode? Deve ou não deve? Dá certo? Dá algum problema? Você aí que está me assistindo, tem alguma planta, alguma suculenta, alguma outra planta junto com a sua rosa do deserto? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou falar para você quais os benefícios e os malefícios. Por que que pode, por que que não pode, o que que dá certo, o que que não dá. E vou mostrar na prática para você nesse vídeo de hoje alguns detalhes que a gente observa nessas pesquisas que a gente tem feito. Então, como você sabe, eu sempre compartilho aqui, não é o achismo, né? Não é aquelas receitas mirabolantes, miraculosas, aquelas receitas mágicas que o pessoal fala, mas é sempre algo pautado em pesquisa, em observação científica. Então, fica até o final, não pula pedaço, porque esse vídeo vai ajudar muito as suas rosas do deserto. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o professor Cido, sou especialista em botânica, sou especialista em agronomia, sou professor na escola pública no estado de Mato Grosso. E tenho esse canal aqui que, junto com a minha esposa Norma, estamos agradecendo a Deus porque em um ano chegamos em 54 mil seguidores, graças a um trabalho sério, a ouvir as pessoas como você que posta conteúdo, que faz perguntas. Deus nos abençoou e nós chegamos aí a esses 54 mil seguidores em um ano de canal, né? Estamos começando o primeiro ano, né? Passou o primeiro ano, estamos começando o segundo ano agora, tem muita coisa nova vindo por aí e a gente vai continuar compartilhando esses conhecimentos com vocês. A Norma nunca aparece porque ela sempre fica ali, ó, segurando a câmera, filmando, faz a parte da edição, depois aí ajeita pra gente botar o vídeo, tá bom? E eu sempre do lado de cá. Pessoal, olha só. Eu vou mostrar algumas imagens hoje que eu nunca mostro, você já está vendo aí, são imagens aqui das nossas baias do Hospital das Rosas do Deserto, que eu sempre falo e dificilmente mostro. São onde chegam rosas aqui de pessoas de vários lugares, de cidades aqui da região, aqui da minha cidade, rosas que estão acabadas, que estão doentes, com pragas, rosas que não florescem, as pessoas trazem para cá e depois da gente adequar ela às regras naturais das rosas do deserto, a fórmula da floração crescente, vão ficando como você está vendo aí. Não são rosas ainda 100% recuperadas, são rosas que estão em processo de recuperação, mas a maioria delas já começou a florescer. E acredite, essa floração que você está vendo é floração para um ano inteiro, elas nunca mais ficarão sem flores. Agora eu vou mostrar outras imagens, continua olhando aí, ó, essas plantinhas. Eu deixei elas exatamente com esse matinho para a gente fazer esse vídeo. E eu vou arrancar alguns aí, à medida que eu vou falando aqui, você vai observando que esses matinhos, embora sejam ervas daninhas, pragas, sejam pequenos, eles já possuem um sistema radicular, ou seja, raízes muito grandes. Ó. Vou mostrar um pé de capim para você ver o tamanho das raízes desse pé de capim que ele desenvolveu no vaso, tá? Então você observa que se a gente arrancar várias plantas, olha só o tamanho das raízes que estão tomando conta do vaso, onde deveria estar somente as raízes da sua rosa do deserto. Agora que eu já mostrei as imagens, que você já viu, vamos falar do nosso assunto. Mas, ó, já vou pedir para você, não pula pedaço, tá? Assiste tudo para você entender o que nós vamos falar nesse vídeo. Vai ser uma aula teórica e prática. Eu separei essa planta aqui, né? Na verdade, eu tinha a torênia plantada aqui, eu plantei a rosa do deserto depois que eu adubei bem esse solo, preparei bem esse solo, ainda tem mudinhas nascendo, gente, olha aqui, ó, ainda tem mudinhas nascendo aqui, porque a torênia cai as sementes, né? E depois começa a nascer as mudinhas. E eu fiz essa experiência, eu vou arrancar hoje essas torênias, tá? Para você ver elas arrancadas e ver como que vai ficar essa rosa do deserto. E eu vou mostrar alguns detalhes para você. Mas a parte teórica que eu quero falar para você é exatamente o seguinte. Muitas pessoas gostam de cultivar suculenta, 11 horas e outras plantas ali no vaso da rosa do deserto.
É certo? Não, não é certo. Dá resultado bom? Não, não dá resultado bom. Por quê? Porque as plantas, como você já viu, a hora que eu arranquei a erva daninha, e você pode arrancar das suas aí e fazer o teste, elas desenvolvem um sistema radicular superficial, diferente da rosa do deserto que tem aquele sistema radicular lá embaixo. O dessas plantas é superficial. Com isso, o que acontece? Quando você aduba, quando você rega, que a água cai em cima, ela já suga, uma grande parte já fica ali naquele sistema radicular preso ali, porque as raízes elas são formadas de micropartes, umas partes minúsculas que seguram, que retêm essa água parada ali no solo até elas se alimentarem. A adubação fica retida ali. Os nutrientes que você coloca, por exemplo, o meu geralmente tem assim, ó, bastante esterco de gado, tudo isso fica retido aqui em cima. Primeiro a planta se alimenta e depois o restante fica para a rosa do deserto, que vai ficar sempre com as migalhas, sempre com o resto. Então, se você cultiva 11 horas, se você cultiva suculentas ou qualquer outro tipo de planta, o meu conselho para você é arranque, plante cada uma num vaso para não ter essa concorrência. Na botânica, a gente chama isso de concorrência, não vamos completar exatamente o ciclo, mas é concorrência. Por quê? Porque elas estão concorrendo diretamente, traduzindo num termo mais fácil de se compreender, mais popular aqui, traduzindo, elas estão concorrendo pelo alimento. A comida que você coloca aqui, essas plantinhas aqui, como as raízes delas estão por cima, elas vão se alimentar primeiro. E o que acontece? Vai sobrar, o que sobrar a rosa do deserto vai aproveitar. Cido, mas a minha rosa do deserto continua bonita. Isso, e se você tem uma rosa, cadê? Eu não tenho nenhuma com caldex grande aqui nessa bancada aqui. Mas, se você tem uma rosa como essa aqui, por exemplo, gente, ó, com caldex grandão assim, ó, bonitão, fortão, o que vai acontecer? Já está com botões aqui, cadê os botões? Aqui desse lado aqui, já está recuperando. Se você tem uma rosa dessa, ela de fato não vai apresentar que está sentindo, mas está. Porque aquilo dali é uma reserva que ela tem de nutrientes, de alimentação. Só que vai passar o tempo e ela vai se alimentar mais dessa reserva que ela já criou do que ela retira do solo. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que essa alimentação deficiente comece a murchar o caldex. E eu vou mostrar isso aqui, que essa aqui já está com caldex murcho, porque essa é uma planta menor. E quando a planta é mais nova, ela sofre mais ainda. Então eu vou mostrar isso aqui daqui a pouquinho. Já é perceptível aqui que o caldex está murcho. Por quê? Porque essas plantas estão tomando a alimentação da minha rosa do deserto. O segundo problema que vai surgir com isso aqui, nesse caso aqui específico, é a concorrência pelo sol. Isso não está acontecendo ainda na parte foliar, na parte da folhagem. Por quê? Porque a rosa do deserto ainda está mais alta. Mas o caldex aqui embaixo, o substrato que deveria tomar sol, não está tomando. Por quê? Porque essas plantas estão concorrendo pelo sol. E, acredite ou não, você pode pesquisar isso sobre outras plantas, inclusive na floresta amazônica, né? Se você já viu algum vídeo, algum documentário sobre a floresta amazônica, você vai observar que existem algumas árvores que são bem mais altas que as outras. Isso é concorrência pelo sol. Quando há uma clareira na floresta, as árvores tendem a encumpridar, crescer o mais rápido possível. Elas não se preocupam tanto com o galho, mas com buscar o céu, ficar mais alta que as outras para aproveitar melhor o sol. Essas plantinhas aqui, embora estejam floridas, ainda são novinhas. Então o que acontece? Ainda estão pequenas, mas elas vão crescer e vão encobrir a rosa do deserto. E encobrindo a rosa do deserto, ela vai ter menos sol e aí ela vai se alimentar menos, vai sofrer mais ainda, vai ficar uma planta raquítica, mirrada e provavelmente uma planta que não tenha potencial para florescer, porque ela não consegue estocar, não consegue fazer uma reserva de nutrientes suficiente para ela ter flores, para ela manter a saúde da planta e florescer também. O que nós precisamos fazer, gente? A ideia hoje, né, quando eu estou fazendo esse vídeo, é porque muita gente, alguns dos meus alunos sempre me perguntam, muita gente pergunta nos comentários, e é exatamente ajudar desse ponto de vista. Se você usa esterco de gado, você vai observar que nasce um capinzinho. Aquele capim você precisa arrancar, porque ele, embora não cresça, fica miudinho lá, a raiz alastra pelo vaso.
e concorre com a sua rosa do deserto, rouba a alimentação, tá? Então, essas plantas aqui, ó, vamos mudar a palavra concorrência para roubo mesmo, elas estão roubando a alimentação que eu dou para a minha rosa do deserto. Aí, a rosa do deserto fica sempre bem atrasada. Se você tem suculenta, principalmente suculenta, muita gente tem esse costume de cultivar suculenta, e isso não é um costume que foi criado assim, é porque existem alguns influencers da rosa do deserto, pessoas mais antigas que a gente, que chegaram primeiro, que inclusive falam em seus vídeos que é interessante ter aquele matinho, aquela erva daninha, porque ele ajuda a combater pulgão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas isso, gente, não procede, é só conversa mole para boi dormir. Então, se você tem uma rosa do deserto igual essa aqui, o que você tem que fazer? Arrancar, ó, vem e arranca, ó. Agora você observa aqui uma coisa, ó. Uma plantinha pequenininha, mas que tem esse monte de raízes aí. Tá vendo que o sistema de raiz dela não é raiz que aprofunda, mas é raiz que vai ao largo do vaso. Então elas ficam ali por cima e ficam segurando, retendo essa água, essa alimentação que eu coloco. Ó, arranquei aqui um pouquinho de um lado, eu vou arrancar tudo aqui, vou te mostrar tudo já arrancado. Ó, não tem dificuldade, por quê? Porque ela está por cima, ó. Mas olha o tanto de raiz que ela criou. Ela cria uma cama de raiz que protege para não deixar a água descer. Ó. Então, ó, arranquei tudo, tá? Ficou só um matinho ali. Você vai ver, ó, esse tanto de raiz, né, que estava aí para dentro aí, atrapalhando que a minha rosa do deserto se alimentasse. Bom, deixa eu tirar aqui agora, porque eu também não vou jogar fora minhas torentes. Eu vou plantar elas em outro vaso. Agora, observe aqui, ó, vou mostrar. Preste atenção no caldex, tá vendo, ó? Ele não tá mole, mas está murcho, ó. Você consegue ver pelo formato do caldex que ele ficou murcho. Por quê? Porque ele está se alimentando mais da reserva que ele tinha antes dessas plantas começarem a roubar a alimentação do que da alimentação de fato que está caindo no solo. Agora, é só pegar essa planta aqui, colocar ela no sol, um lugar que ela vai tomar o máximo de sol possível. Esse lugar que eu tô aqui, toma sol, você tá vendo que eu tô com o olho meio fechado, assim, meio quase igual o japonês, porque o sol já tá no muro ali, já ficou branco ali. E essa planta vai tomar sol aqui nas baias do hospital. O sol deve chegar aqui por volta das 9 horas do meu horário. E vai ficar até às 5, 5 e meia da tarde, que até o sol desaparecer para lá, vai ficar aqui. Então ela vai tomar todo esse sol. Eu vou regar ela 2 vezes por dia, de manhã cedinho, né, quando amanhece o dia, e vou regar novamente à tardezinha para ela dormir com substrato molhado. Tá molhadinho, eu já reguei hoje, tá? Tem bastante esterco de gado aqui, eu tenho uma camada de esterco de gado por cima desses vasos aqui, de 1 a 2 dedos, assim, de esterco de gado que eu coloco aqui por cima, né? Sempre deixando essa boca aqui do vaso, para quê? Para que nessa boca aqui eu consiga colocar água, e essa água, ela venha molhar tudo aqui e penetrar para as raízes. Então, olha só, pessoal, você já aprendeu alguma coisa interessante no vídeo de hoje, mas calma aí que tem mais assunto ainda que eu vou falar aqui. Antes, eu só quero pedir para você se inscrever no canal. Tá gostando do vídeo? Se inscreve no canal. Vai ali no botão inscrever, taca o dedo nele, se inscreve, ativa todas as notificações, porque todo vídeo que entrar aqui vai te ajudar a cuidar melhor das suas rosas do deserto, vai ajudar a ter rosas do deserto mais bonitas, mais robustas. E se você seguir o que eu falo aqui, esqueceu que você já tinha aprendido sobre rosas do deserto, você vai ter rosas do deserto com potencial para florescer o ano inteiro. Deixa um comentário, seu comentário me ajuda a fazer vídeos como esse, vídeos que ajudam eu, você e outras pessoas que amam rosas do deserto a continuar tendo rosas do deserto bonitas e maravilhosas. Compartilha com seus amigos, com as suas amigas. Quanto mais gente se inscrever, é bom para o canal que cresce? É bom, mas também é bom para as pessoas que chegam, porque vão aprender a cuidar certinho da rosa do deserto. E é claro, tá, gente, ó, o joinha, esse é o mais importante de todos. Por quê? O que o joinha faz, Cido? Não é uma questão de ego, dizer, olha, meu vídeo teve 1000 curtidas. Não, é que quanto mais você curte, e isso é para o joinha, mais o YouTube mostra esse vídeo para outras pessoas que não são inscritas no canal. Tá? Você que é inscrito geralmente recebe, quando recebe, né, recebe a notificação do YouTube. A pessoa que não é inscrita não recebe nada. Mas quando ela entra no YouTube, que começa a rolar, o meu vídeo aparece lá para ela e isso ajuda ela a cuidar da rosa do deserto, para quem não conhece o canal ainda. Para fechar esse vídeo, deixa eu explicar uma situação para você.
Tá vendo que eu tenho bastante rosas aqui, elas estão próximas, mas não estão tão próximas. Se você olhar aqui esse espaço aqui, ó, tá vendo que tem espaço? Ou seja, essas aqui não estão cobrindo essa não está cobrindo a outra. Esse espaço é necessário, você deixar pelo menos um palmo assim entre uma rosa e outra. Se você tem floricultura é diferente, você está ali com material para vender, elas vão crescer. Mas se você tem rosa em casa para florescer e se você deixar elas muito encostadas, vai haver a concorrência pelo sol, não vai haver a concorrência pelo nutriente, né, que é o que eu expliquei aqui, a questão da erva daninha, mas vai haver a concorrência pelo sol. A que vai conseguir dominar mais o espaço vai ter flores, as que estão por baixo não vão ter flores. Então é interessante você colocar os vasos, olha, se for esse vaso aqui, que são os que chegam aqui ainda com as plantas, o que você faz? Você vai colocar um vaso e vai deixar o espaço de um vaso aqui no meio para colocar o outro. Isso vai fazer com que essa planta rapidamente ela cresça galhos, cresça folhas, desenvolva a copa dela, né, a parte da folhação, faça ela ficar uma planta mais arredondada. Se ficar um vaso encostado no outro, elas vão se espremer e ficar só uma planta comprida, não vão ficar uma planta que desenvolve para os lados, que fica uma planta arredondada, tá? Então, essa dica é muito importante. Às vezes você tem plantas com potencial para florescer e elas não estão florescendo apenas porque estão muito apertadas, estão montadas uma na outra. E isso atrapalha e muito a floração. Se você tem uma planta que é grande, né, eu tenho uma ali que tem 1,80 m de altura, não coloque outras debaixo dela, porque as que ficarem embaixo não vão florescer e ela vai florescer exponencialmente. Esse cuidado eu preciso tomar com essa plantinha agora, né? Colocar ela num lugar onde ela vai ter plantas apenas desse tamanho para que o sol pegue ela, não só a hora que estiver em cima, mas à medida que o sol gira, ele pega de todos os lados dessa planta. Isso vai ajudar demais, é uma dica que não faz parte de cultivar outras plantas aqui, mas que faz parte da concorrência pelo sol. E essa concorrência atrasa, inclusive faz muitas plantas terem folhas amarelas e fazem plantas não desenvolver o potencial para floração. Bom, gostou do que eu ensino? Gostou do método, né, da forma, das dicas que eu estou passando? Você está vendo que eu não estou passando, não estou com brincadeira, não estou querendo ganhar visualização. Não, eu estou querendo ensinar um conteúdo que vai te ajudar a melhorar o seu cultivo de rosa do deserto. E eu tenho a Escola das Rosas do Deserto, que é o nosso curso online, onde a gente ensina tudo isso e muito mais. Tem muito conteúdo, são mais de 50 regras naturais que você vai parar e pensar, falar, nossa, por que eu não pensei nisso antes? São coisas simples, fáceis, práticas, que se você colocar em prática, aquele mito que as pessoas falam, a rosa do deserto não floresce o ano inteiro, você vai ver a sua com flor o ano inteiro. Tem uma época que entra em dormência, puro migué, você vai ver que a sua não vai entrar em dormência, você vai ter flor o ano inteiro, rosas bonitas, rosas maravilhosas. Então, conheça a Escola da Rosa do Deserto. Como que faz para conhecer? Gratuitamente, eu vou dar uma aula para você de 1 hora praticamente, vou ensinar várias regras, que só essas regras já te ajudam a ter uma rosa do deserto mais bonita e cheia de flores. Só ir lá embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado tem um link, você clica no link, vai lá, conhece a escola gratuitamente. Se você se interessar e quiser matricular, tem um link para vocês matricular. Matriculando hoje, fechando tudo lá hoje, né? Eu vou hoje mesmo na sua casa começar a ajudar, cuidar das suas rosas do deserto e no próximo final de semana você já vai participar de uma videochamada com os alunos das demais turmas e você vai poder ter uma live só para alunos, onde eu compartilho muitos assuntos bons, conhecimento, vai poder fazer sua pergunta, participar e já vai tirar sua dúvida, já vai começar a ver suas rosas mudando. Em menos de um mês você já vai ver resultado nas suas rosas do deserto. Gostou? Então vai lá, clica no link, conheça a escola, assista o vídeo do começo ao fim. Só aquele vídeo que eu postei lá na escola, na página inicial, uma aula gratuita, já faz você ter rosas que florescem o ano inteiro. Um abraço, que Deus abençoe sua vida, sua família, seus projetos, seus sonhos, que tudo dê certo para você. E eu te espero no próximo vídeo, se Deus quiser.